Olá, bem-vindo à palestra Efeito do líquido da castanha de caju, LCC, para o controle alternativo do mofo branco in vitro. Eu sou a professora doutora Eliane Rosa Dilquim, em parceria com os professores Dr. Ademir Kleber, Bianca Obis, Rosemary Matias, iremos apresentar essa palestra para vocês. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera Uniderp. Vamos lá. A espécie Anacardium occidentale, ela é uma frutífera nativa do Brasil. Ela é conhecida popularmente por caju, cajueiro e caju roxo. A espécie é uma planta arbustiva e arbórea, de 2 a 4 metros de altura, com flor de julho a setembro. Ela é utilizada na medicina popular para combater gripe, inflamação, derrame, dor de barriga. Ela é como cicatrizante, tem a função ginecológica, utilizada para tosse e diabetes, dentre outros. O cajueiro, ele é composto do pendúculo, que é o pseudofruto, e da castanha, que é composta a amêndoa, que é o fruto, e da casca, ou mesocarpo, do qual é extraído o líquido viscoso, denominado líquido da castanha de caju. O LCC, ele representa aproximadamente 25% do peso da castanha, e ele é considerado um subproduto do agronegócio da cultura do cajueiro, de baixíssimo valor agregado. Essa espécie também, ela é conhecida por uma sua representação econômica, principalmente nas regiões do Nordeste brasileiro. O líquido da castanha de caju, o LCC, ele é uma fonte rica em lipídios fenólicos, em que o componente principal é o ácido anacárdico, sendo-se que em altas temperaturas, esse ácido anacárdico ele sofre uma descarboxilação em cardanol, cardol e metilcardanol. Independente do método de extração, o LCC ele possui inúmeras atividades biológicas com destaque. Por exemplo, tem potencial larvicida, atividade antimicrobiana, potencial repelente, inseticida e potencial fungicida, que é o nosso estudo. E dentre os patógenos de difícil controle que sobrevivem em restos de culturas de solo, tubérculos e sementes infectadas estão os fungos Fusarium solane, Sclerotinia e Sclerotium, que são os utilizados no nosso estudo. Esses fungos eles podem permanecer dormentes no solo por longos períodos em condições adversas, desenvolvendo-se quando a cultura já está instalada, ou até em condições ambientais favoráveis de temperatura e até que as umidades estejam presentes para sua germinação. Assim, foram feitos com metodologia 3 experimentos. O primeiro foi uma análise cromatográfica de camada delgada, CCD, para a detecção do ácido anacárdico, do LCC. Em segundo, foi feita uma atividade antibiose para análise de atividade antifúngica do LCC sobre o crescimento micelial do Fusarium solane e da Sclerotinia e Sclerotium. E o terceiro experimento foi feito em folhas destacadas. Para a detecção do ácido anacárdico, pela análise cromatográfica da camada delgada, foi registrado as 4 bandas, que são, que indica a degradação do ácido anacárdico. As 3 outras substâncias, do ácido anacárdico, cardol, cardanol, metilcardanol. Certo. Assim, o ensaio antibiose, ele foi feito a atividade antifúngica do LCC sobre o crescimento micelial do Fusarium solane, Sclerotinia e Sclerotium, onde foi preparado 3 soluções estoques do LCC com 5 microdiluições de concentração 800, 1200, 1.600, 2.000 e 2.400, 5 tratamentos. Como solução controle, foi preparada uma solução etanólica e uma solução em meio de BDA. Essas concentrações, após a sua aplicação, foi calculado o PIC, que é a avaliação que foi feita diariamente após o crescimento da testemunha durante 6 dias, onde foi medido o diâmetro do crescimento micelial nos 2 eixos ortogonais e foi calculado o PIC, que é o diâmetro da testemunha menos o diâmetro do tratamento sobre o diâmetro da testemunha vezes 100. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4 repetições para cada um dos fungos testados. E foi também submetido à análise de variância.
E no terceiro experimento, como método, ele foi cultivado, né, as sementes de soja, BMX potência, em solo adubado, com fonte de fósforo e potássio. As sementes foram 5 sementes por vaso. Após 41 dias no estágio, após 41 dias no estágio B3, as plantas, né, o trifólio, eles foram recortados, levados para o laboratório e preparados em bandejas, 6 bandejas. Essas foram condicionadas, né, os 5 trifólios para cada bandeja e foram pulverizados após a aplicação do fungo manualmente com atomizador com as 5 concentrações. E a testemunha foi pulverizado com água destilada estéril. Foi feito também a quantificação do LCC sintético, ele foi ambas feita em análise em espectrofotômetro, utilizando como método o Foley-Coach como padrão ácido gálico. Assim como resultados obtidos, foram feita análise física e química a partir dos 5 tratamentos, onde os compostos fenólicos, que é aqui a segunda coluna, evidenciou maiores concentrações dos compostos fenólicos e ácido anarcádico, que aumenta com a concentração da solução hidroalcoólica do LCC. Na quarta coluna, que é a condutividade elétrica, aumentou o incremento das concentrações, indicando que afetaram negativamente o rearranjo das membranas celulares, favorecendo a lixiviação dos açúcares. O pH apresentou uma faixa de 5,6 a 5,9. Mesmo nessa pequena variação de pH, não houve efeito de controle do fungo, pois perde o efeito tampão em soluções muito diluídas, favorecendo a proliferação do fungo esclerotina esclerótino, que tem uma habilidade de se desenvolver em ampla faixa de pH. Em relação à figura 1, onde mostra a inibição do crescimento micelial dos 2 fungos, Fusarium solani e Sclerotinia sclerotium, nas diferentes concentrações, mostrou a relação antifúngica, primeiro, do Fusarium solani, as concentrações dos extratos 1.600, 2.000 e 2.400, elas reduziram o crescimento do fungo de 29%, 13% e 17%, respectivamente, comparado com o grupo controle. Nas concentrações dos extratos 2.400 e 2.000, para o fungo Sclerotinia sclerotium, mostraram os melhores resultados de redução do crescimento micelial, com efeito de 58% e 100%. E do Sclerotinia sclerotium, dessas duas concentrações, os 4 primeiros dias não houve crescimento micelial na concentração 2.000, indicando o melhor resultado de 100% nessa concentração. Com relação aos resultados obtidos, a análise de regressão comprova-se que na figura 2 e na figura 3, que é Fusarium solani Sclerotinia sclerotium, que houve maior controle do crescimento micelial para o Sclerotinia sclerotium, com aumento da concentração. E sendo-se que nas concentrações 2.400 e 2.000 observou-se o melhor efeito de redução do efeito inibitório, que foi de 58% e 100%. Sendo que no Sclerotinia sclerotium o crescimento nos 2 primeiros dias não houve crescimento micelial devido ao melhor resultado que teve para o Sclerotinia sclerotium, que foi 100%. Com relação aos resultados das folhas destacadas de soja, onde após a inoculação do fungo Sclerotinia sclerotium e a aplicação do extrato etanólico do LCC nas diferentes concentrações, mostra-se que apresentou uma senescência a partir das 48 horas com características de clorose e necrose, com relação às folhas destacadas. Considerações finais, temos que o líquido da castanha de caju ele tem eficácia de ação fungicida ou fungistática de 29% para o fungo Fusarium solani e 100% para o fungo Sclerotinia sclerotium in vitro. E na inoculação do fungo em folha destacada de soja, o LCC apresentou maior lesão, demonstrando uma diminuição do efeito antifúngico. Aqui eu quero agradecer a participação de cada um e também foi passado para a organização do evento 3 questões que vai estar no site para que vocês possam responder e incluir como participação da palestra.
vocês podem acessar. Assim, eu quero agradecer a participação de todos. Aqui abaixo eu deixei o e-mail, caso queiram entrar em contato com relação ao trabalho. E eu agradeço e até a próxima. Obrigada.